Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar uma leitura que eu acabei de concluir, vim falar um pouco sobre esse livro. Eu acho que é meu 30º livro esse ano e o meu segundo em espanhol. Estou falando de Roma Soy Yo. Não sei falar espanhol, eu não sei falar espanhol, porém eu sei ler. Tipo, eu não sei criar as frases, entendeu? Para dialogar com alguém, mas eu sei ler aquilo que está escrito. Então, eu achei uma leitura bem fácil, bem fluida, apesar de ser em espanhol. Eu li, eu acho que em uma semana. Já faz tempo que eu estava lendo esse livro. Só que como eu estava viajando, eu deixei ele em casa. E essa semana eu fiquei em casa e aproveitei para concluir ele. Estava na página 150 e em 5 dias aí eu finalizei ele. Ele tem 750 páginas. É uma história muito boa. Num primeiro momento eu pensei que era uma biografia de Júlio César, mas não, é um romance histórico que vai falar sobre Júlio César, só que mistura ficção com não ficção. Então você não pode acreditar em tudo que tem aqui. Algumas guerras, é, alguns eventos aqui realmente aconteceram. Realmente Júlio César fez isso, mas em outros não. É só para fazer parte acrescentar aí na história, né? Para ser mais envolvente e tal. Mas é, é muito bom, é um livro muito bom. Infelizmente não tem em português, então se você quiser ler, vai ter que ser ou em espanhol ou em inglês. Ainda não, nenhuma editora trouxe para o Brasil aqui essa história de Júlio César, que é uma trilogia, né? O terceiro livro no Brasil vai ser lançado só no próximo ano, em fevereiro, mas em outros países aí nesse mês de outubro aí já vai estar disponível. E nesse primeiro livro aqui vai falar da infância de Júlio César até os seus 23 anos. Apesar da pouca idade, até os 23 anos ele já tem feito grandes coisas aí na história, né? Então, vai ter muitas guerras, vai participar de muitas guerras, vai ter ele no Senado lá discutindo com os senadores. É muito boa essa parte da discussão com os senadores, a oratória. Eu acho que você que for advogado ou cursar direito, você vai gostar muito dessa parte, porque é muito legal ele discutindo lá com os senadores. E no início ele não tinha tanto poder, não era conhecido, então ele estava ali no início, né? Contra os mais fortes, o mais fraco contra os mais fortes. E é bem legal essa parte. E também as partes das guerras. Tem o seu tio lá, Caio Mário, ensinando como deve ensinando Júlio César a como se portar numa guerra, que ele não deve entrar numa guerra se ele não pode ganhar. É melhor ser taxado de covarde e fugir e depois voltar mais forte do que ir lá e perder. Perder a vida, no caso, né? É melhor ele ser taxado por covarde, fugir num primeiro momento, mas depois voltar, do que perder a vida e não poder fazer mais nada. Tem vários ensinamentos aí que seu tio vai passar para Júlio César, e esse tio realmente existiu, e é muito bom. Então vim falar aqui basicamente isso sobre esse livro. E além da história ser muito boa, tem muitos personagens incríveis aqui que vai fazer você se apegar. O próprio Júlio César, que é uma figura grandiosa, que não tem como você não admirar aquele homem. A sua esposa, vai contar a história também da esposa de Júlio César, seu primeiro contato aí com a mulher, foi com essa sua esposa, sua primeira esposa, Cornélia. Outra grande mulher presente na história é a mãe de Júlio César, que foi uma figura muito importante aí também para o desenvolvimento dele, né? Ele ajudou muito com conselhos, como a mãe deve fazer, né? Então, a mãe de Júlio César também é uma figura muito importante, Aurélia, o nome dela. E o tio dele, o Caio Mário, outra figura grandiosa, que Caio Mário vai contar sobre como deve se portar numa guerra, né, como eu falei. E ele conta isso dando exemplos de como ele fazia na guerra. Então tem uns 5 capítulos aí que é só da guerra do tio de Júlio César, mostrando o que ele fez para vencer os inimigos. E
como eu disse, todos esses personagens existiram. Então é muito bom a gente conhecer a história, o que aconteceu nos tempos antigos, né? Como a gente chegou até hoje, quais guerras foram necessárias para a gente chegar até hoje, o mundo que é hoje, né? Então, você conhecer até a história de Roma, que é uma cidade aí incrível. Então, tudo isso você vai aprender através desse livro, que é uma história de não ficção com ficção. Então, além de lhe entreter, a história lhe entreter vai te dar muito mais conhecimento a respeito aí desse tema, né, da guerra de Roma, de Júlio César, que são figuras incríveis aí da nossa história. Então, tá aí, esse livro aqui, como eu já disse, infelizmente só tem em espanhol ou em inglês. Então, se você quiser ler, vai ter que ser em um desses dois idiomas, mas vale muito a pena. Principalmente a você que, assim como eu, está querendo aprender espanhol, aqui é um livro legal para você começar a conhecer palavras, treinar se você está falando certo. Então você lê, coloca ali para gravar você lendo, para ir depois ouve. É bastante interessante fazer isso. Como eu falei, já é meu segundo livro em espanhol, pretendo ler mais uns dois aí. Tem alguns livros em espanhol para chegar e eu já tenho mais três aqui. Quando chegar eu vou mostrar minha coleção a vocês. E é isso, pequeno vídeo aí falando sobre esse livro aqui, que vai falar a história do grande Júlio César, né? E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima.